tinha uma discussão muito interessante que era o seguinte, não sei se vocês se lembram disso, inclusive as auditorias se beneficiaram disso. Você tinha ali uma isenção da COFINS, da contribuição COFINS para sociedades civis, né? Isso estava pacificado, né? Você tinha lá então, as auditorias, a sociedade de advogados, etc., aquelas que tinham uma determinada natureza jurídica. E aí você tinha um julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça que garantia isso. De repente, isso chegou ao Supremo Tribunal Federal e voltou atrás. Ou seja, aquela decisão que antes era estável já não era mais, e mudou. E eu poderia ficar aqui a tarde inteira citando para você decisões que você tinha uma determinada estabilidade, você tinha uma determinada previsibilidade e que foram alterados. Cito uma recente para a gente não perder, para a gente entender como é que isso se encaixa no dia a dia da Monitor e como é que isso tem impacto para as empresas. Tinha determinadas empresas, quando se criou a contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL, você tinha CSSL. Você tinha tanta sigla, né, que você vai acabando confundindo. Tá igual o nome do escritório, que às vezes as pessoas confundem. E você tinha determinadas empresas, e eu poderia citar uma aqui de Minas Gerais, que você conhece, depois em off, aqui eu te cito, que tinha uma decisão judicial garantindo a ela o direito de não recolher, ok? E foi autuada, teve decisões judiciais, se manteve essa decisão anterior, que transitou em julgado, ou seja, não cabia mais recurso, que garantia a ela o direito de não recolher esse tributo, essa contribuição. Isso acabou chegando no Supremo Tribunal Federal e o Supremo disse, olha, você não pode ter uma determinada decisão, ainda que transitada em julgado, que seja contra o entendimento posterior do Supremo. Então isso gerou uma avalanche de posicionamento em relação às empresas, de gente que dizia, poxa, mas eu tinha uma decisão que já não cabia mais recurso, agora o Supremo vai e diz que pode e tal. Isso é um sentimento horrível, porque trazendo para o dia a dia da Monitor, você pensa bem, peraí, mas você tinha uma determinada situação, te colocava no mercado com uma situação extremamente interessante, né, com uma precificação diferente. Agora isso volta atrás, mas volta quanto tempo? Né? Como é que eu vou calcular? Isso tudo gera esse ambiente aqui. Não estou de maneira alguma, quem sou eu, inclusive, para fazer qualquer crítica ao Supremo. Não é isso, mas essa é uma história do nosso judiciário como um todo. Você tem no Brasil um dos países em que há a maior quantidade de litígios. Qual o sentido de se tudo virar litígio? De uma briga societária a uma briga de casal, a uma briga de vizinhos, a um acidente de trânsito. Tudo vira processo judicial no Brasil, né? Eu me lembro do presidente do Citibank, que quando o Citibank saiu aqui do Brasil, deu uma entrevista bombástica, falando o seguinte, olha, eu quando vim aqui ao Brasil, achei que o Brasil era o país do futebol. Estou indo embora com a certeza que o Brasil é o país dos litígios, que o brasileiro é bom mesmo em litigar. Tudo acaba na justiça. Isso é muito ruim. Por quê? Porque, apesar de estar no meio, quando se entende que tudo vira litígio, tudo vira improvável. Esse é que é o conceito. Você tem uma situação que pode terminar por um lado ou terminar para o outro. Isso é muito ruim, né? Para um ambiente de negócios. E aí, trazendo aqui para o contexto da Monitor, nós pensamos o seguinte, o que isso gera? Isso que o Flávio falou aqui agora, que é o quê? Um custo maior de determinada operação no país que nós vivemos. Ou seja, você tem um custo de captação do dinheiro maior, né? Você tem um custo de manutenção do negócio maior que em outros locais. Você tem um custo burocrático, né? E aí você vê essas grandes varejistas europeias, quando entram no Brasil, falam assim, um país com quase 220, vamos arredondar bem para cima, quase 220 milhões de habitantes, com um mercado consumidor maravilhoso. Eu tenho cada vez mais pessoas entrando para esse mercado. Poxa, quem não quer isso, né? Com essa dimensão, com essa amplitude que nós temos aqui em relação ao Brasil. Mas aí ele pensa, olha, o custo burocrático, o custo fiscal, o custo, nós usamos tantas vezes esse conceito aqui hoje, o custo do intangível, ou seja, daquilo que pode impactar o meu negócio, eu não sei o que é, eu não sei quanto é, e eu não sei quando ele virá. Todas essas são questões que afetam o custo do dinheiro, o custo da operação, e quem paga essa conta, Flávio? Quem consome. Exatamente. Ou seja, quem está na ponta final dessa situação como um todo.